Olá, agora nós vamos ver tipos de sistemas de equações lineares. São dois os tipos de sistemas de equações lineares. O primeiro é o que a gente já viu nos exemplos anteriores, ou seja, são chamados não homogêneos. Então, um sistema de equação linear é dito não homogêneo quando pelo menos um de seus termos independentes é não nulo. Todos os sistemas anteriores, são não homogêneos. Então, todos que a gente viu anteriormente, basta a gente olhar para o segundo membro da equação ali, que são os termos independentes. Se pelo menos uma das equações tiver um valor que seja diferente do nulo, a gente diz que o sistema é não homogêneo. E o outro é o sistema homogêneo. Então, um sistema de equação linear é dito homogêneo quando seus termos independentes são todos nulos. Vamos ver um exemplo aqui? Esse aqui. Então, a gente vai e olha para esses valores aqui, os termos independentes. Todos nulos, sistema homogêneo. Então, vamos fazer o quê? Resolver um sistema de equações lineares homogêneo. Mas é interessante a gente observar o seguinte em um sistema homogêneo. Este sistema ele nunca é impossível, porque sempre a solução trivial é a solução desse sistema. Se você colocar 0, 0, 0, 0, é uma solução do sistema. Neste caso aqui, a gente consegue observar então a solução trivial, como foi comentado, de um sistema genérico, x1, x2 até xn sempre vai ser igual a 0, é uma solução. Ok? Então, ou o sistema vai ser possível determinado, ou um sistema possível indeterminado. Então, vamos para a resolução de um sistema de equações variáveis. Sistema de equações lineares. Então, nós temos aqui 4 variáveis e 3 equações. Ok? Então, aqui a gente já consegue até classificar o sistema de equações lineares. Porque aqui nós temos menos equações que o número de variáveis. Então é um sistema possível e indeterminado, infinitas soluções. Porque cada equação você consegue determinar o valor de uma variável. Como nós temos 3 equações, seria no máximo o valor de 3 variáveis. Então faltaria no mínimo uma. Okay? Então, o primeiro passo é trabalhar o quê? A matriz aumentada do sistema de equações lineares. Neste caso aqui, qualquer operação que a gente trabalhar, qualquer uma das três, permutar duas equações, esse valor, termo independente 0, nunca ele vai alterar. Qualquer que seja a operação. Então, nesse caso aqui, a matriz aumentada, não há necessidade de você colocar esses zeros aqui. Então, você pode suprimir do sistema, ou melhor, da matriz aumentada. Então, 1, 3 e 2, coeficiente do x1, e o restante das colunas até o coeficiente do x4, que é 2, 2 e 6 aqui. Então, o processo de resolução, similar aos anteriores, então a gente pode ir um pouco mais rápido. Então, nós temos um pivô igual a unidade. Para zerar esse valor aqui, você pode multiplicar o pivô por menos 3 e adicionar a de baixo. Ou seja, menos 3 vezes a linha do pivô mais a linha 2. E para zerar esse 2, é só multiplicar 1 aqui pelo oposto do 2 por menos 2. Então, menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 3, aí dá 0. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a seguinte situação. Conserva a primeira linha e faz a devida operação, vou fazer apenas a primeira. Então, por menos 3 a primeira linha, então menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 3, 0. Menos 3 aqui, vezes 2 dá menos 6, mais 4, menos 2. Menos 2 vezes, ou melhor dizendo, menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 menos 5, 4. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 2 igual a menos 4. E a última linha. Ok? Bem, aí na sequência, para finalizar o escalonamento, seria interessante que este pivô
fosse igual a 1, porque aqui nós faremos o escalonamento. Então o objetivo agora é zerar este valor aqui. Mas seria interessante usar este cara aqui como pivô. Por que eu estou comentando esse? Porque quando a gente faz o processo de escalonamento, eu peguei te dizer este cara para zerar esses dois aqui de baixo. Então a gente não trabalha mais com a primeira linha. A gente faz o quê? A primeira equação eu peguei e eliminei a variável x1. Então, as equações de baixo, tirando a primeira, tem da x2 em diante. Então, nós temos aqui o coeficiente do x2 e do x2. Então, a gente vai eliminar a partir da terceira equação a variável x2 aqui, variável x2. Então, nesse caso aqui, seria interessante que aqui fosse igual a unidade. Então, a gente pode permutar aqui, né? Ou divide toda essa linha aqui por menos 2, ou troca. Então, eu fiz a permutação aqui, linha 2, trocar com a linha 3. E aí você tem essa situação. Aí depois é só multiplicar, no caso aqui, essa linha por 2 e somar da zero. Multiplica por 2 e soma da zero, por 2 e soma da zero. Então, nesse caso aqui, nós temos o sistema. Então, nós temos um sistema com duas equações e 4 variáveis. Então, o sistema ficaria assim. Ok? Então, o que a gente consegue observar aqui? Então, este sistema inicial, um sistema equivalente a ele, é um sistema que tem apenas duas equações e as 4 variáveis. Esta primeira equação você determina o valor do x1 e a segunda equação você determina o valor do x2. Então, ficaria faltando x3 e x4, que no caso aqui vão ser as nossas variáveis livres do problema ou do sistema, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é escrever o quê? Quais são as variáveis livres do sistema de equações lineares. Aí você substitui x4, x3 nesta equação, que a gente vai chamar o x3 de próprio x3, não vamos mudar, e o x4 do mesmo jeito. Então a gente isola o x2, então ficaria assim. A equação de número 2, isolando o x2, você tem o valor do x2. Agora é a vez de quem? Do x1. Então você pega esta equação aqui em cima, substitui os valores de todas as variáveis que você já encontrou, x2, x3, x4. No caso aqui, x4, x3 variáveis livres e x2 é o valor que a gente já encontrou. Então, nesse caso aqui, substituindo nesta equação aqui, no caso apenas o valor do x2. Esse valor aqui substitui no lugar do x2 aqui. Pronto. Desenvolvendo e ajeitando, você tem o valor do x1. Você vai lá e escreve que a solução, ou melhor, faltou escrever aqui, tá? A gente já sabe que o sistema ele vai ser sistema possível, sempre possível. Faltava apenas verificar se é determinado ou indeterminado, mas no início a gente já sabia disso, então no caso é indeterminado. Quando é indeterminado, algumas variáveis vão ser escritas em função das variáveis livres aqui. Okay? Então, a solução vai ficar em função das variáveis x3 e x4. Então, é só você escrever aqui, tá? O valor do x1, do x2, x3 e x4. E sempre escreve as variáveis livres pertencem aos reais. Este conteúdo, sistema de equações lineares na forma matricial, a gente vai usar um pouco mais para frente, mas vamos logo ir adiantando aqui, este conteúdo. Então, nesse caso aqui, o que é um sistema de equação linear na forma matricial? Primeiro, todo sistema de equação linear pode ser escrito na forma matricial, nesta forma aqui assim, na forma AX igual a B, como assim? Então, vamos lá fazer devagar isso aqui, Então, aí foi dito, Tá? Vamos pegar um exemplo, logo depois a gente retorna para a gente verificar quem é A, B, A, X e B. Então, dado esse sistema aqui, com duas equações, 3 variáveis,
Então, nesse caso aqui, né, aí a gente poderia escrever o sistema desta forma. Se a gente fizer o produto matricial aqui, ó, pegaria os coeficientes do x, y e z, colocar em linha, e da segunda equação 5, 8 e menos 7, colocar em linha. Fazendo esse produto aqui matricial, ficaria 2 vezes x, menos 4 vezes y, mais 3 vezes z, que é esse valor que nós temos aqui, igual a 5. Do mesmo jeito, esta outra equação seria igual a quanto? 5 vezes o x, 8 vezes o y e menos 7 vezes z. Ok? Então, desenvolvendo isso daqui, recairia no sistema de equações lineares. Ou a gente faz a ida ou a volta, dependendo do que a gente esteja precisando. Então, desenvolvendo aqui, ok? Então, aí como foi comentado, né, todo sistema pode ser escrito na forma AX igual a B. Então, dado um sistema onde a matriz A é formada por quem? A matriz A é formada pelos coeficientes das variáveis. A primeira coluna da primeira variável, a segunda coluna dos coeficientes da segunda variável e a terceira coluna da terceira variável. AX, esse X aqui é uma matriz coluna das variáveis. E por último, B é uma matriz coluna dos termos independentes, esses termos independentes aqui. Então a gente pode dar esse salto direto para cá e identificar quanto vale a matriz, né? Qual é cada matriz. Ok? Agora vamos ver discussão desse sistema de equações lineares. É muito comum um problema, principalmente lá em espaços vetoriais, lá em espaço finitamente gerado e outras situações, a gente tem que fazer a discussão de um sistema. Mas o que é a discussão de um sistema? Então, discutir um sistema é fazer o estudo dos parâmetros que se encontram no céu, ou seja, verificar para que valores dos parâmetros o céu ele é um sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou sistema impossível. Como assim parâmetros? Parâmetros. Primeiro, quando a gente observa, a gente olha um sistema de equações lineares, a gente consegue logo identificar o valor quem são as variáveis. Qualquer que seja uma outra letra que aparecer que não seja variável, isso é chamado de parâmetro. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente... discutir o céu. Então, o sistema de equações lineares aqui, quais são as variáveis? É óbvio que são iguais a x1, x2 e x3. Em qualquer outra letra que apareça, e onde nessa letra deveria estar um número, aí você chamaria isso de parâmetro. A gente chama isso de parâmetro. Então a gente procura. Na primeira equação só tem as variáveis. Na segunda, olha, nós temos aqui deveria ser um número, que seria o coeficiente do x3. Então isso aqui é um parâmetro. Na próxima equação a gente encontra também aqui, aqui deveria ser um número, que seria um termo independente. Então aqui é um outro parâmetro. Então nesse caso nós temos dois parâmetros, B e A. Então discutir o sistema é perguntar o quê? Você pegar e responder a seguinte pergunta: quais os valores para A e B em que o sistema de equações lineares está classificado em uma dessas três situações? Ou seja, quando que o sistema é possível determinado, sistema possível indeterminado, ou SI. Quais as condições ou quais os valores para A e B? Então vamos continuar aqui. Então o que a gente vai fazer? Para a gente classificar qualquer que seja um sistema de equações lineares, uma boa forma da gente conseguir fazer isso é a gente pegar, escalonar o sistema. Quando a gente finaliza o escalonamento, é o melhor momento da gente conseguir classificar. Então eu gosto de pegar o sistema e fazer o escalonamento até o final. Então vamos lá. Então, discussão do sistema, escalonar o sistema até o final.
Então vamos lá. Então vamos pegar os coeficientes das variáveis, 1, 2, menos 1, da variável x2, tudo menos 1, do x3, menos 1, b e menos 1, e os tempos independentes, 1, 3 e a. E do mesmo jeito, tá? Vamos fazer o escalonamento, multiplica por menos 1 a primeira linha e adiciona a segunda. Aqui. Ok? E para zerar o menos 1 é só somar a linha 1 à linha 3. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Continuando, né? Então vai ficar assim. Então fazendo essas operações, nós vamos ter esta outra matriz aumentada, né? Aí o que a gente consegue observar? Consegue observar que aqui nós temos que fazer o escalonamento, né? Aqui, ó, bem aqui. Então esse caso aqui, esse cara aqui a gente tem que zerar. Então nós temos um pivô 1, para zerar basta multiplicar por 2 e somar. Tá aqui, ó, por 2 a linha 2 e somar na linha 3. Então vamos verificar como que ficou. Nesse caso aqui. Isso aqui. Ok? Então agora aqui já está escalonado. A gente vai pegar esse aqui e colocar na próxima página, né, para dar continuidade. Tá? Só vou repetir essa última matriz. Então nós temos aqui. Né? Nós temos aqui. Então nesse caso aqui, para ficar talvez mais apropriado, seria interessante a gente enxergar como que seria o sistema antes da gente conseguir fazer as devidas classificações, né, ou a devida discussão. Então ficaria assim, né? Aqui, ó. Opa, só um minuto. Então vamos lá. Então, voltando para o sistema de equações lineares, teríamos o seguinte aqui, ó. 1, aqui, ó, 1 x1 menos 1 x2 e assim por diante, ou seja, x1, né, menos x2 menos x3 aqui e igual a quanto? Igual a 1. Do mesmo jeito aqui. 0x1, que eu não vou colocar, o x1, x2 aqui e, ó, mais, aí colocaria b mais 2 vezes o x3. Certo? Igual a quanto? Igual a 1. E aqui 0x1, 0x2 mais 2b mais 2, né? x3 igual a mais 3. Pronto. Aí você vai lá e... Vou ajeitar aqui um pouquinho. Bem, aí você vai lá e faz a pergunta, né? Eu gosto de perguntar na seguinte ordem, que eu acho mais apropriado. Quando que o sistema ele é impossível? Certo? A gente sabe que um sistema ele é impossível quando você tem 0 vezes uma variável, mais 0 vezes a segunda variável, ou seja, sempre 0 vezes uma equação que aparece 0 vezes todas as variáveis, igual, então, aqui a última, 0 vezes x1 mais 0 vezes x2, opa, aqui pode ser 0? Pode, 0 vezes x3, e aqui teria que ser um número diferente de 0, então essa seria uma condição para que nós tenhamos um sistema possível. Mas vamos olhar as outras equações, quais que a gente vai ter que discutir? Primeiro, a primeira equação aqui, tá? A primeira equação, ela não tem parâmetro. Então, você não vai olhar para a primeira equação, não precisa. A segunda, a segunda tem um parâmetro, está bem aqui, ó. Está bem aqui o parâmetro. B, né? O B está bem aqui. Mas aí a pergunta é, se você substituir um valor de B aqui, o que vai acontecer com essa equação? Essa equação ela sempre vai existir. Então, nunca vai aparecer, por exemplo, 0x2 mais 0x3, para que ele seja impossível. Então, análise de sistema impossível você não precisa fazer aqui, nessa situação. Tá? Então, qualquer valor que você atribuir para B, esta equação ela sempre vai existir, essa equação. Ou seja, aqui é sempre possível você encontrar valores para x2 e para x3 que dê 1. A mesma coisa aqui, ó.
Sempre é possível você encontrar valor para x1, x2 e x3 que vai dar 1. Ok? A equação sozinha, ela somente, a mesma coisa aqui. Agora, a última não é o que acontece. Tá? Então, aqui pode ser que você tenha tudo, esse valor aqui todo ele igual a zero. Então, vamos lá para a primeira parte da discussão. Então, vamos lá. Então, aonde do lado esquerdo seria tudo igual a zero, e aí essas são as equações que a gente faz a discussão. Então, o primeiro passo, né? Aqui, ó. Para que o céu seja impossível, pense que o coeficiente do x3 tem que ser zero e o termo independente diferente de zero. Aí você vai lá e escreve isso aí. Pronto. Coeficiente do x3 é zero e o termo independente diferente de zero. Aí você só resolve essas duas equações e essa desigualdade aqui no caso, né? Então ficaria isso aqui, pronto. Então o sistema sempre vai ser impossível se o b for igual a menos 1 e o a for diferente de menos 3. Da mesma forma, a gente faz para as outras opções, né? Quais são? Aí, eu particularmente gosto dessa ordem. Sistema impossível, sistema possível indeterminado. Quando que ele é um sistema possível indeterminado? Aí, o sistema possível indeterminado, quando você tem menos equações que variável. Então, você tem nesse caso aqui, 3 variáveis. Se você tiver a possibilidade de ter menos equações, ou seja, esta equação sempre você vai ter, independente do valor de b aqui, esta equação aqui sempre vai existir. Quando eu falo existir, é que, ou melhor, quando é que ela não existe, entre aspas, é quando dá tudo zero. Aí você pode suprimir a equação. Então, nesse caso aqui, né, olhando para esta última, se eu colocar um valor aqui que dê zero e aqui que dê zero, entre aspas, esta última equação, nós não precisaríamos ter. Teríamos apenas a primeira e a segunda equações. Aí seria um sistema possível indeterminado. Então, vamos lá. Então, você coloca a restrição aqui, 2b mais 2 igual a zero, que é o coeficiente de x3, e a mais 3 igual a zero, que é o termo independente. Aí, esse caso, o sistema vai ser possível indeterminado. Você apenas resolve as duas equações, então esta aqui é a solução. Do mesmo jeito para sistema possível determinado. Quando que o sistema é possível determinado? Quando você tem a quantidade de equações igual ao número de variáveis. Então nós temos uma equação. Aqui não importa o valor de b, você tem a segunda equação. Quando que a gente vai ter essa terceira equação? Se aqui for zero, aí você não vai ter aqui, né? Então, nesse caso aqui, esse aqui teria que ser igual a quanto? Diferente do zero. Esta equação aqui não estaria zerada, essa linha. Então, você tem como determinar o valor de x3, x2 e x1 pelo processo retroativo de substituição. Basta que este coeficiente de x3 seja igual a quanto? Um número diferente do zero. Então, aqui, ó, 2b mais 2, diferente do zero. E esse lado? Não importa, se for zero, basta você pegar esse zero aqui e dividir por esse, vai dar a solução, x3 igual a zero, por exemplo. Tá? Então, você não precisa analisar esse lado para o sistema possível determinado. Então, desenvolvendo aqui, b diferente de menos 1, você tem um sistema possível indeterminado. Ou melhor, sistema possível determinado. Vamos para mais um exemplo. Então, nós temos um sistema de equações lineares que tem 3 variáveis e 3 equações. No caso aqui, os parâmetros são A, B e C. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é a matriz aumentada desse sistema de equações lineares. Então, aqui nós temos pivô igual a 1. Basta multiplicar por menos 3 e somar essa. Multiplicar essa linha por menos 3 aqui, ou melhor, por menos 2 e somar a terceira. Então, nós temos aqui as duas operações. E a partir daí, nós vamos obter o quê? A próxima matriz aumentada. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Essa matriz aumentada do sistema. Então, qual é o próximo passo? É pegar e escalonar aqui. Então, nesse caso, ó, esse aqui teríamos que zerar. Tá fácil? Sim, porque esse aqui é o pivô igual a 4. Basta a gente multiplicar por menos 1 e somar. Ou subtrair direto aqui. Ok? Então, é menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 3. Aí, nesse caso aqui, nós vamos ter
sistema que tem essa característica. Ok? Então aí a gente começa a ir perguntando da mesma forma, né? Qual é a primeira pergunta? Para quais valores de A, B e C o sistema de equações lineares aqui é um sistema impossível? Então vamos lá? Então, basta que a gente tenha a seguinte situação: os coeficientes das variáveis, uma equação cujos coeficientes das variáveis seja igual a zero e o termo independente o quê? Diferente de zero, que no caso seria apenas a terceira opção, a terceira equação. Então seria 0x1, 0x2, 0x3 igual a, e esse aqui for diferente do zero aqui, então essa é a condição. Então vamos para a outra opção, que é sistema possível indeterminado. Indeterminado quando nós temos qual situação? Quando nós temos do mesmo jeito uma equação onde o lado esquerdo é todo zero e do lado direito também é todo igual a zero. Aí você tem um sistema possível indeterminado. Então nesse caso aqui, né, ó, basta que o lado direito da igualdade da última equação seja igual a zero. A menos B mais C igual a zero. E por último, você verifica o quê? A quantidade de equações igual ao número de variáveis. Então, se você for observar aqui, né, quando que isso acontece? Olhando esta equação aqui, ó, aqui. Esta equação você determina x1 aqui, porque o coeficiente do x1 é 1. Aqui você determina o valor do x2, que o coeficiente do x2 é 4. E aqui seria para o x3, mas não tem como determinar x3. Então você nunca tem um sistema possível determinado. Ok, pessoal?